E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de atualidades, professor Arnaldo Vieira, aqui no nosso canal, em parceria com a Doutor Concursos. Então, a gente já começa o vídeo pedindo para você dar aquela força para a gente, dar sempre aquela contribuição, dando o seu joinha nesse vídeo, fazendo com que a gente consiga produzir esse material legal e se inscrevendo no canal, que é mais do que importante para nós. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais suas, e dar esse feedback nos comentários aí pra gente sempre poder fazer um material de qualidade bem legal para vocês, tá legal? Vamos começar agora com o âmbito nacional. Uma boa notícia para todos os consumidores deste país. Veja bem, governo semana passada, governo Bolsonaro, na verdade começou com o Senado, que o Senado fez um movimento, o Senado aprovou, deixou na quinta-feira o presidente Bolsonaro sancionar, ele disse que ia deixar isso para 2021, mas acabou sancionando na semana passada mesmo, a Lei de Proteção Geral de Dados, inclusive criando uma Agência Nacional de Proteção de Dados das pessoas, de todos os consumidores, em todo o território nacional, em relação aos seus dados pessoais na internet. É uma conquista, um marco totalmente novo. Isso já vinha sendo trabalhado por algumas entidades de defesa do consumidor nesse sentido, para que os dados dos consumidores não sejam utilizados por empresas terceirizadas ou empresas de telemarketing, simplesmente para você receber mala direta, envio de qualquer tipo de mensagem ou utilização de dados de forma irregular que possam colocar você em risco. Seus dados pessoais, CPF, o RG, o comprovante de residência, enfim, toda e qualquer documentação que comprove que você é uma pessoa que existe na internet. Essa lei foi autorizada, foi decreto, o decreto, na verdade, de regulamentação. A lei foi sancionada, o decreto de regulamentação também já foi feito e foi criada, então, já a estrutura do órgão, que foi criticada, porque aí o órgão agora vai ter que ter uma representatividade. Na verdade, há uma discussão, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor também já está na jogada, junto com os PROCONs de todo o Brasil, mas é interessante que isso acabou gerando, né? O impacto disso, de uma certa forma, acaba gerando, inclusive, reportagens na grande mídia falando exatamente dessa questão da segurança dos nossos dados. E abre essa questão para você que está estudando para concurso sobre a importância de uma lei, de um marco regulatório que consiga, de forma organizada, colocar o Brasil em patamares superiores em relação a outros países. A Europa já possui uma legislação muito clara em relação à proteção dos dados dos consumidores europeus. Na prática, o que isso vai acontecer? Vai fazer com que você faça uma compra, uma transação virtual, a empresa possa utilizar seus dados por um determinado tempo dentro da plataforma e não possa ser vendido os seus dados, ser explorado os seus dados para reenvio. Isso impacta também, de uma certa forma, os grandes conglomerados de informação no Brasil, em todo o território nacional? Sim. Só que veja, há um período em que as empresas podem utilizar seus dados e tem que obrigatoriamente excluir os seus dados. Não pode ficar o tempo todo utilizando isso aí, mandando para você uma mala direta ou fazendo com que você tenha suas indicações pessoais sendo exploradas por empresas para que você seja alvo de novas e futuras compras, certo? É muito importante você acompanhar essas evoluções e saber até que ponto essa autoridade agora nacional vai ser criada e vai regular os seus dados pessoais, os seus dados eletrônicos, bancários, inclusive, em grande parte, que estão agora fluindo por aí pela internet, tá? É algo para a gente continuar prestando atenção e sempre que tiver informação eu vou trazer para vocês. Mas isso é fatal que em algum momento algum concurso vai perguntar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Próxima notícia no âmbito nacional foi a liberação do relatório na semana passada pela Marinha, que depois de um ano de investigações lançou o relatório dizendo que as investigações, já mais ou menos a gente sabia o resultado, foram inconclusivas, né? Sobre o derramamento de óleo no litoral do Brasil, que atingiu as praias, né, de vários estados. Olha aí, foram 9 estados do Nordeste, 2 do Sudeste. Aquelas manchas de óleo que acabavam chegando nas praias, era aquele óleo bem espesso, destruindo fauna marinha. Aquilo foi uma tragédia ambiental de níveis exorbitantes, né? E o relatório não apontou culpados. O relatório disse, no fim das contas, que o petróleo navegou, né? Ele flutuou porque ele era mais denso, então ele andou por debaixo do oceano
por uma determinada camada de altitude, lá 1 ou 2 metros, por uma determinada distância até atingir as praias. A origem do óleo é venezuelana, foi detectada, mas não foi efetivamente dada uma culpa. Houveram navios naquela época que foram, inclusive, investigados, foram presos, as manchas de óleo apareceram em várias praias, atrapalharam o turismo daquela região, daquelas regiões, por vários e vários meses, prejudicando o comércio, prejudicando o turismo, prejudicando o meio ambiente de formas inimagináveis. Depois havia o problema de manutenção daquilo, porque não havia suficientemente pessoas capazes de cuidar daquele óleo, as pessoas foram se voluntariar. Enfim, esse relatório acabou apresentando que, de uma maneira ou de outra, houve uma responsabilização, sim, mas a quem ninguém vai saber. Só agora os moradores que continuam, porque tiveram, inclusive, suas fontes de renda atacadas, tiveram uma queda considerável na produção de camarão, frutos do mar, peixes em geral, e hoje aí, de forma inconclusiva, recebe um final do relatório. É uma pena, mas é o desfecho de uma história que, na maioria das vezes, acaba assim no Brasil, né? Você detecta o problema, mas não acha o culpado. É normal. O fato é que, para você que está estudando para concurso, é importante frisar isso. O óleo nas praias destruiu grande parte do ecossistema. Em algumas ocasiões, a gente está vendo imagens aí de animais, das manchas que foram recolhidas e depois a eliminação desse material. Como que foi o descarte desse material que resultou em quilos e quilos e quilos de poluição e que, infelizmente, agora a gente sabe pelo relatório, vai ficar por isso mesmo. Infelizmente. Mas preste atenção que isso provavelmente vai cair em concurso. Já âmbito internacional. Uma notícia vai estar atrelada à outra, tá? Bom, nós estamos acompanhando desde maio, quando a gente retomou essas aulas, eu acho que uma das aulas eu até citei logo no começo, mas houve em maio a questão do George Floyd, que foi aquele negro norte-americano que foi praticamente assassinado pela polícia, liderou inclusive o movimento I Can Breathe, que ele foi preso por 20 minutos, teve o pescoço esmagado pelo policial, sendo imobilizado, dizendo que não podia respirar, e aquilo levantou uma onda de protestos antirracistas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão convivendo com um problema desse já faz bastante tempo. E na semana passada, mais um capítulo que levantou outra onda de protestos. O Jacob Blake, que é um outro negro, estava até, pelo que se sabe até então, num problema familiar, numa disputa familiar, vai para apartar, a polícia chega, rende ele se locomove aí na cena que a gente está vendo, nesse quadrinho que a gente está vendo, e é alvejado com 7 tiros pelas costas dentro do carro na frente dos filhos. Ele está internado em estado grave, provavelmente vai perder o movimento das pernas, e isso disparou uma série de movimentações novamente no estado de Minnesota, no estado do Wisconsin, e mais, levantou, inclusive, algumas mais discussões, né? A família, So many inclusive, people deu have reached out to entrevistas me falando telling sobre o que estava me they're acontecendo, sobre o que sorry that aconteceu this com ele, happened to né? my family. E, basicamente, tudo por conta da intolerância racial, ou pelo menos a suspeita. Os americanos afirmam, a polícia norte-americana afirma que atira preventivamente, mas são estados que normalmente nos Estados Unidos são estados em que você tem um problema realmente da relação entre negros e brancos. No caso do Jacob Blake, quando a polícia, muito provavelmente, foi puxar as informações, viu que ele teve passagens pela polícia, mas não que naquele momento ele estava diante de uma atitude criminosa e foi alvejado de forma cruel pela polícia. Bom, protestos em toda a cidade de Kenosha, que foi a cidade dele. Civis, inclusive, foram depois foram protestar e outras pessoas, supremacistas raciais, atirando nas pessoas, inclusive um sendo fotografado, filmado, um jovem aí matou 2 manifestantes atirando nessas pessoas no meio das manifestações, ou seja, um barril de pólvoras que só piorou a situação que já está tensa nos Estados Unidos em relação a essas questões entre disputa policial contra negros e brancos. E as manifestações vão continuar. Provavelmente isso não vai acabar recentemente. Os concursos que vão vir no âmbito internacional vão discutir bastante, porque 2020 está sendo um ano muito marcado por esses confrontos, esse posicionamento da polícia em violentar primeiro, atirar primeiro, depois perguntar, enfim, todo um contexto. Os jogadores da NBA, como eu acho que eu devo ter falado já, fizeram um protesto silencioso, não foram jogar, se recusaram a jogar, porque a maioria deles são negros,
E no meio disso tudo, na sexta-feira, infelizmente, a morte do ator Chadwick Boseman, que interpretou Pantera Negra nos cinemas, causou uma comoção mundial. Ele já vinha tratando de um câncer desde 2016, um câncer de cólon. Durante as gravações do filme, inclusive, ele estava doente, mas deixou essa informação oculta, não deu divulgação disso. Mas ele era um representante deste movimento dos direitos e da representatividade negra nos Estados Unidos, como que agora a coisa está sendo colocada em questão. Né? O filme Pantera Negra, inclusive, foi considerado, foi indicado ao Oscar. Filme da Marvel, filme de super-heróis, e que retratando um herói negro, produzido e dirigido por negros, com atores negros, enfim, uma semana em que você tem uma série de manifestações antirracistas, infelizmente, se perde um dos ícones disso. É meio simbólico, né? Mas que de uma maneira ou de outra representa a união destes grupos sociais que não são mais minoria, pelo contrário, são a maioria, protestando por direitos que deveriam ser nem discutíveis, né? Deveriam ser exatamente cada vez mais falados numa sociedade norte-americana tão evoluída para alguns aspectos, mas que ainda é tão involuída em outros aspectos. Fica, inclusive, esse paralelismo. Eu quis trazer essa informação para vocês, para a gente analisar esse paralelismo, né? Na semana em que você tem novos protestos em detrimento da defesa da causa dos negros norte-americanos, infelizmente, um herói, um real herói, que sobreviveu à doença, falece e causa mais comoção na comunidade, unificando essa comunidade numa luta que já vem de muito tempo, né? Várias pessoas fazendo o símbolo que o personagem fazia no cinema, que foi criado, inclusive, nos bastidores pelo próprio ator, para unificação de todo esse grupo e de uma maneira ou de outra para discutir mais com a sociedade a questão, que não deveria ser uma questão, mas que coloca realmente em evidência os negros como realmente eles merecem, ou seja, o direito garantido a todos eles. Essas questões que vão envolver, essas questões sociais nos Estados Unidos, vão ser alvo de perguntas, sim, de questionamentos, sim, em concursos, é importante você saber. E, infelizmente, Covid na área, Europa e países do Ocidente recontando novamente ou reportando casos de reinfecção por coronavírus. O que, de uma maneira ou de outra, é meio que espantoso, porque como se entende que o corpo, quando contaminado através de um vírus, cria anticorpos, por uma questão até biológica e até onde se sabe, o corpo deveria criar anticorpos e não ser mais infectado por ele. Não é o que está acontecendo. Já havia tido algum tipo de caso na China reportado em Wuhan de uma ou outra pessoa. E havia sempre essa dúvida: será que uma pessoa que já foi infectada pode novamente pegar? Bom, as informações preliminares que estão reportando, inclusive de Hong Kong principalmente, reportam de uma nova cepa, de uma nova variante do coronavírus. Tá? Não é o mesmo Covid-19, é uma variação do Covid-19 que também faria uma reinfecção. Mas países como Alemanha, Bélgica e Holanda, inclusive a França também, voltaram nas suas medidas de segurança, restringindo a circulação de pessoas, tornando, Angela Merkel, inclusive, tornou obrigatória a utilização na Alemanha, a primeira-ministra, a chanceler da Alemanha, tornou obrigatória a utilização de máscaras em todo o território nacional. O governo francês também intensificou as medidas, enfim. Há um medo de uma segunda onda de coronavírus, de Covid-19, na Europa, que se mostrava nos últimos meses muito otimista e combatendo o vírus. Ou seja, não é algo para a gente tomar cuidado, para a gente afrouxar, inclusive aqui no território nacional, mas é algo para nós continuarmos pesquisando, porque esse vírus pode ter uma mutação muito mais rápida do que a própria ciência vai acompanhar. Paralelamente a isso, houve já a segunda patente de vacina chinesa, a Rússia também estreitando mais e começando a produzir em larga escala a sua vacina, enfim. Notícias que vão falar sobre coronavírus, estão convergindo sobre coronavírus e que a gente tem que continuar acompanhando sempre que puder. Tá legal? Bastante informação, mas a gente sempre traz o que é um apanhadão geral para que vocês saibam do que está acontecendo e os temas que vão poder cair relacionados aos concursos nos assuntos que deram mais destaque nas notícias que passaram essa semana, tá legal? Se puder, deixa o joinha para nós esse vídeo, importante, se inscreva nos nossos canais, no meu canal Professor Arnaldo Vieira, no canal do Doutor Concurso também, que é importantíssimo. Compartilhe esse vídeo com a gente,
e a gente agradece bastante a participação de todos vocês, tá legal? Um grande abraço, até semana que vem. Valeu!